Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Todos já acharam? Amém? Quem achou, diga aleluia. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu vou falar com os irmãos sobre o pastor e as ovelhas. Amém? Aproveitando esse tema, porque hoje é comemorado, né, o dia do pastor. Então, o Senhor me deu também esta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. O meu coração ficou muito, muito, muito alegre em ver, né, eu vou falar das emoções diversas. Tá, dá licença. Vamos lá. As primeiras emoções, né? As criancinhas, né? E eu olhei aqueles pequeninos com aqueles olhinhos tão brilhantes olhando para nós ali, e eles vêm com aquela expectativa de agradar o coração dos pastores. E a carinha deles, mesmo a gente num ângulo ruim para eles mostrarem o que estavam fazendo, eles queriam de alguma forma olhar para nós e o rostinho deles muito preocupados para que nós víssemos, né, o que eles estavam fazendo, e os olhinhos brilhavam para que a gente pudesse aprovar. E todos os pequeninos, a Rebequinha fazia assim, o Pedro, né? A Maria Clara, que ganhou a maior fatia, né? Que foi a primeira ali da fila, mas todos com muita alegria estavam transmitindo a homenagem a seus pastores. Naquela hora eu fiquei muito, muito, muito comovida, porque nós estamos ensinando as crianças já desde pequeninas a valorizarem aquilo que Deus valoriza, a dar valor à pessoa de um pastor. E eu não estou falando pela minha vida, eu estou falando exatamente pelo chamado de pastor, que é uma coisa muito preciosa, que vem de Deus, é um chamado de Deus, não é uma profissão. Cuidar de ovelhas, animal, nós vamos falar sobre isso aqui bastante. Você vai aprender algumas coisas muito curiosas sobre esta relação de pastor e ovelhas, animal mesmo, né?
é uma profissão, mas o pastor de ovelhas, pastor humano de ovelhas humanas, que é a igreja de Jesus, né, não é profissão, mas é um chamado. E eu pude me emocionar em ver que essas crianças, elas já estão sendo ensinadas a valorizarem, a respeitarem, a entenderem a importância daquele que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor chamou para cuidar do rebanho do Senhor. Isso é lindo demais, né? E ao ver os meninos também aqui na frente, os pré-adolescentes, as meninas já lendo tão bem, né? E uma delas eu vi bebezinha, né? As duas eu vi bebezinha, é verdade. A Mirella vi na barriga e a Tamires eu pude vê-la também bebê, né? Antes da Vanessa ir para a Itália novamente. Então eu fiquei assim muito maravilhada de ver que elas cresceram aqui. E elas estão aprendendo, eles, de um modo geral, estão aprendendo sobre estes princípios. Isso toca o nosso coração, porque só Deus sabe, e os pastores, o que é ser um pastor. Qual é o valor, a importância, o peso, a responsabilidade, a graça de Deus, a alegria transbordante, a missão abnegada, por causa de um chamado de Deus que há no nosso coração. Então, só o Senhor pode avaliar junto conosco a importância disso tudo. Então, igreja, muito obrigada. Agora eu estou agradecendo de verdade. Muito obrigada. Mas vamos lá. O pastor e as ovelhas. A figura do pastor e das ovelhas, né, em toda a Bíblia, ela é muito usada. A palavra de Deus usa esta figura para ilustrar a relação de Deus com o seu povo e de Cristo com a sua igreja. Essa profissão de pastor mesmo, pastor e de ovelhas, animal, é uma profissão que a Bíblia registra desde o Gênesis. Abel, por exemplo, que era o filho de Adão e Eva, ele era um pastor de ovelhas. E não para aí, a palavra de Deus fala que Abraão, Moisés, Davi e outros foram pastores. O salmista, ele escreveu seus salmos, principalmente o salmista Davi, ele se inspirava nos seus momentos pastoreando as suas ovelhas no deserto. Esta profissão é uma profissão comum no mundo antigo. A palavra de Deus também fala que os profetas, também nas suas profecias messiânicas, usavam desta figura para falar que o Senhor era o pastor das ovelhas humanas, Israel, no caso, amém? Jesus também, ele disse que ele era o bom pastor. Nos dias de Jesus, esta profissão ainda era muito importante. E ele próprio usou esse exemplo para ensinar lições muito importantes. Nesse texto que nós lemos do capítulo 10 de João, Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor zeloso, o pastor excelente, aquele que verdadeiramente cuida do rebanho e dá a sua vida por ele, amém? E o Senhor nesse texto, ele fala das características das ovelhas e da relação delas com o pastor e vice-versa. Queridos, em tempos de lobos espirituais, nós precisamos conhecer a importância de um pastor e quem é verdadeiramente pastor. E quem é lobo travestido de pastor. E por ser hoje um dia da gente comemorar o dia do pastor, é que esse tema veio no meu coração, pedindo ao Senhor uma mensagem, e o Senhor falou sobre isso. E nós vamos, né, nesse tempo que nos resta aí, tentar passar para os irmãos as
lições maravilhosas, espirituais, que tem nesta relação de pastor e ovelha, ovelha e pastor. Vamos falar das características, vamos falar do perfil de um verdadeiro pastor, da sua relação com as ovelhas. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta palavra, para que a gente comece a entender o que é um pastor, as suas funções, as suas qualidades, aquilo que ele deve fazer e como as ovelhas são e devem ser. Eu vou falar da ovelha animal, mas tudo tem uma relação muito sensível, muito estreita com a ovelha, igreja e pastor líder. É muito importante. A primeira coisa que eu quero destacar: o pastor cuida das ovelhas com zelo, confiança e coragem. No Salmo 23, versículo 1, o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que diz João, que nós acabamos de ler, só que vamos ler apenas o versículo 11 a 14, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? E 2 Coríntios, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 15. É o apóstolo Paulo falando daquilo que movia o seu coração, qual era a sua motivação em cuidar das ovelhas do Senhor. Ele diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Ele faz uma pergunta para a igreja de Corinto, mas fala de que ele dava a vida, que ele cuidava da igreja, que ele se entregava. Então, a primeira coisa que a gente quer destacar é isso: o pastor, ele cuida, diga cuida. Ele cuida das ovelhas com zelo, confiança e coragem. Os bons pastores de ovelhas, eles eram pacientes, eles cuidavam com carinho dos animais do seu rebanho, até mesmo lhe dando nomes. Por isso que o Senhor fala e chama pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Aí no versículo 3, o finalzinho do versículo 3 aí de João. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele era paciente, ele cuidava com carinho dos seus animais, os animais do seu rebanho, e ele chamava as suas ovelhas por nomes, com uma forma carinhosa. Ele era confiável, as suas ovelhas podiam confiar nele, porque ele as levava para lugares bons, tanto para pastarem, como para se protegerem do frio, para estar no redil. Também, outra coisa importante: o verdadeiro pastor, ele não abandonava as ovelhas no aprisco e fugia. E o Senhor fala que o assalariado, ele fazia isso. Do que o Senhor Jesus estava falando? Existia alguns pastores de ovelha ou donos de animais que eles contratavam outros pastores para cuidar dos seus pequenos rebanhos. Não era um rebanho muito grande, eram rebanhos pequenos, e aí ele contratava de fora. Ele era pastor, mas ele queria que aquele rebanho fosse cuidado por outro, então ele contratava, pagava uma outra pessoa que já tinha o seu próprio rebanho para cuidar das suas ovelhas. Aquela pessoa era paga, e o Senhor está fazendo uma distinção de caráter entre esse assalariado e o verdadeiro pastor das ovelhas. Porque ele não tinha o carinho, o cuidado, a paciência que o pastor verdadeiro tinha.
E quando o lobo aparecia, em vez de ele chotar o lobo, em vez de ele lutar pelas ovelhas, e fazer o lobo embora, e guardar as ovelhas, protegendo-as do lobo, ele fugia. O verdadeiro pastor, aquele que é pastor de verdade, ele não abandona as ovelhas no aprisco, mas ele cuida com zelo e coragem. Ele cuida com um cuidado pastoral e decisivo. Por quê? Porque cuidado de ovelhas para ovelhas é muito importante. O que eu quero dizer? O cuidado para as ovelhas é indispensável. E vocês vão ver a importância desse cuidado. Qual a razão? Por que o pastor tinha que ser cuidadoso, zeloso, tinha que ser carinhoso, tinha que ser corajoso? Porque a ovelha, ela é presa fácil de todo predador. Ela não é segura, ela não vigia, ela não liga para os perigos, ela também não enxerga muito. No máximo 10 metros. E esses metros ainda, esses 10 metros é meio embaçado. Ela não tem boa visão. Então ela não enxerga o predador. Ela chega a ser tola. Ela não é atenciosa. E o pior de tudo, ela é extremamente dependente do pastor. O que eu quero dizer? Para tudo, ela precisa que o pastor conduza. Se ela cair, se o pastor não estiver ali para levantá-la, ela morre caída. Ela não consegue nem se levantar. Ela é completamente dependente do pastor. Ela mantém uma confiança total no pastor. Por isso, ela não pode se afastar dele para nada, porque senão ela estará correndo risco de morrer. Por isso, ela cria uma relação de dependência com o pastor. E se o pastor for ruim, destrói o rebanho. Porque por causa da vulnerabilidade dela, de não enxergar muito, de não ter firmeza, de ser, às vezes, até meio chonga, né? Que não consegue entender que o lobo, aquilo é um lobo que vai pegar ela, que vai matá-la. Por causa desta razão, ela acaba fazendo esta relação de total dependência. Mas se o pastor for ruim, destrói o rebanho. Vai pegando, igreja, porque tem muita coisa importante aí para nós espiritual. Aquele que Jesus chamou de assalariado, que eram esses contratados, eles acabavam fugindo, o lobo vinha e pegava. O cuidado do pastor é imprescindível também para as ovelhas, além de ela ser muito vulnerável, ela também tinha muitas doenças. As ovelhas é um animal que elas têm várias doenças. E uma destas doenças era a cegueira. Muitas ovelhas são atingidas pela cegueira. E esta cegueira, ela vinha por parasitas. E esses parasitas atacavam as ovelhas, provocavam esta cegueira. Eles também são responsáveis pelas doenças que tornavam elas infrutíferas. Isto é, elas não podiam ser férteis, porque eles contaminavam, esses parasitas contaminavam estas ovelhas. Esses parasitas, amados, eles são comparados ao germe do pecado. O pecado, ele começa devagarinho, mas ele corrói. Ele corrói de tal maneira que ele é considerado também lepra. Determinadas doenças causadas por parasitas nas ovelhas, elas iam comendo a pele da ovelha, a ponto de ir fazendo buracos, igual um estado de lepra. Assim é o pecado. O pecado na vida das ovelhas, ele vai se infiltrando, começa devagarinho e cega as ovelhas de tal maneira que o que acontece? Elas não enxergam.
Elas não estão vendo, elas não estão percebendo que que o lobo está se aproximando, que aquela situação que está tirando elas da igreja, da presença do Senhor, é o pecado, é Satanás que está agindo. Elas começam a ficar cegas espiritualmente, elas não enxergam o buraco que elas estão caindo, o engano espiritual começa a envolvê-las, e a doença espiritual pode matá-las. O parasita chamado pecado. E se o pastor não cuidar com cuidados terapêuticos e com remédio, que é a palavra verdadeira e as orações para curá-la, ela morre. O verdadeiro pastor tem que ir atrás. Tem que detectar que elas estão enfermas. E tem que aplicar remédio. Muitas das vezes tem que aplicar limpeza. Para que elas possam ser purificadas. Queridos, é assim a vida pastoral verdadeira. Um pastor, por isso que nós costumamos dizer, a visão de um pastor nunca será igual à das ovelhas. Muitas das vezes, o povo da igreja, os irmãos, eles falam assim, mas nossa, os pastores já estão preocupados com uma coisa, que bobagem, não tem nada a ver. Isso é normal em todas as igrejas. Isso é normal, está todo mundo fazendo. Eu não vi nada de errado. Sabe por quê? Porque você é ovelha. Você não enxerga. Nós, pastores, estamos vendo além. Porque o Senhor nos dá esta unção quando nos chama. Nós começamos a enxergar as coisas. Nós enxergamos os abismos que o crente não enxerga. Nós enxergamos que o lobo já está com a boca aberta para tomar conta da sua vida, para tomar conta do seu lar, para desgraçar a sua vida profissional, para desgraçar a sua vida emocional, para desgraçar a sua vida espiritual. Muitas das vezes nós pastores somos incompreendidos por causa disso. Mas não ligamos não. Nós entendemos que ovelha não enxerga. Ela é vulnerável a todo tipo de ataque de predadores. Então é necessário que o pastor entre com cuidados. Esses cuidados que são a palavra viva de Deus. Muitas das vezes é o gabinete que a gente tem que chamar o crente. Quantos aqui sabem o que é o gabinete? Vou te levar lá, tá bom? Às vezes eu entro na igreja e eu falo, irmão, quero falar com você, irmã. Aí os que estão ao redor falam, devia fazer, aleluia, glória a Deus. É pastor cuidando de ovelha, para sarar as feridas, para curar os buracos que a lepra está fazendo. Para deter a lepra, para deter os parasitas que cegam as ovelhas. Essa é uma das doenças. Outra doença é no ouvido. A doença do ouvido, ela causa muita dor e inchaço. Ovelha mesmo, animal. Ela causa dor e inchaço. E aí ela para de comer a ovelha. Porque a dor tira a motivação dela. E se o pastor não vier para ajudar, não procurar saber o que está acontecendo, ela vai morrer. Davi, quando ele escreve, unges a minha cabeça com óleo. Essa frase do Salmo tem a ver com o que acontecia quando a ovelha tinha a doença do ouvido.
o óleo, sabe como é que era? O óleo como remédio para curar a doença do ouvido. Era o seguinte: elas acabavam ficando muito vulneráveis às doenças por causa do calor excessivo do deserto. E aí acontecia o seguinte: elas iam adoecer. E Davi, ao cuidar delas, o cuidado era o seguinte: ele pegava o óleo, ele ungia a ovelha. Ele jogava o óleo na cabeça da ovelha, derramava aquele óleo. E aí ela já sentia refrescante, ela já ficava alegre, aquilo já dava um alívio. Mas não era só isso, ele pegava o óleo e esfregava muitas vezes na cabeça da ovelha. Ele se assentava numa pedra, pegava a ovelha no colo, pegava o óleo, derramava na cabeça delas, e esfregava, até virar uma espuma. Aí ele pegava aquela espuma e passava nos ouvidos da ovelha. E no focinho da ovelha. Ele passava aquele óleo. E ela saía alegre e feliz. Aí você pode perguntar, mas por que ele fazia isso? Passava no focinho e passava no ouvido. Porque no ouvido dava essas doenças, mas não somente por isso. Porque haviam mosquitos que ficavam atormentando a ovelha. E esses mosquitos atormentavam tanto a ovelha, zunindo no ouvido delas, assim, próximo. E eles entravam pelas as narinas, no focinhozinho dela. E elas ficavam tão atormentadas com aqueles... que elas iam para a pedra e ficavam batendo a cabeça na pedra. Atormentadas. E elas batiam a cabeça até morrer. Por causa desses mosquitos. Mas com este óleo, os mosquitos não conseguiam chegar perto. Aquele óleo, aquela espuma de óleo, virava uma cobertura protetora, tanto nas narinas como nos ouvidos, e os mosquitos não conseguiam atacar. Queridos, o óleo representa a palavra de ensino e de direção e de conselho para a alma da ovelha. A palavra transmitida de púlpito, a palavra transmitida por um conselho pastoral, ela é direção e consolo, ela tira teu tormento. É o Espírito Santo massageando a tua alma para fazê-la descansar, aleluia. E Ele faz isso exatamente através do recebimento seu, da palavra da verdade, da palavra de fé. Quantas ovelhinhas vêm para mim desesperadas, elas vêm contando coisas assim horríveis, elas já estão desesperadas, às vezes querendo fazer besteira, atacar a cabeça na pedra para morrer. Aí o Espírito Santo, na boca dos pastores, unge aquela ovelha com palavras do céu, com palavras de consolo, com palavras de conselho, com palavras de direção. Muitas das vezes são mosquitos da heresia que começam a zumbir nos ouvidos. Às vezes são mosquitos da fofoca. Às vezes são mosquitos do engano ou outra qualquer porcaria do diabo. E para que estas coisas não consigam entrar na cabeça
vida da ovelha, não consigam atormentar. A palavra ungida, ensinada, ela vai libertando, e os mosquitos têm que ir embora. Aleluia! Que coisa tremenda esta relação. A unção, meus amados, protege as ovelhas. A palavra ungida de púlpito protege o rebanho. Outro cuidado pastoral. Outro cuidado pastoral, ou do pastor, é quando ele detecta alguma ovelha enferma. Ele fica sempre olhando para todo o rebanho. E olha, vamos dar uma dica aqui para vocês. A gente sempre olha para todos vocês. A gente sabe quando você não vem. A gente sabe que a sua carinha não estava boa. A gente percebe quando você começou a sentar nos bancos da frente, depois foi lá para o fundão. A gente sabe qual é as ovelhas, tipo Juan. Cadê o Juan? O anão que dorme. A gente sabe. A gente sabe quando as ovelhas não estão sendo verdadeiras. O outro cuidado do pastor é levá-la para... É detectar quando alguma ovelha está enferma. E detalhe, sabe como que eles faziam isso? Agora, ovelha animal e pastor de ovelhas animais. Quando ele detectava que uma ovelha estava enferma, ele tinha que pegar aquela ovelha e tirá-la do meio do rebanho. Sabe por quê? Porque senão ela contaminava com a doença todas as outras. Ele tinha que ter esta atitude terapêutica. Ele tinha que cuidar desta ovelha separadamente, porque senão aquela ovelha ia acabar contaminando, adoecendo as outras ovelhas. E pastor espiritual, falando da igreja de Jesus, muitas das vezes, queridos, nós temos que afastar a ovelha do meio. Às vezes, precisamos tirá-la dos ministérios, para que aquela ovelha seja tratada, seja cuidada de forma separada. A sua doença é doença de alma. A sua doença não é física. Às vezes é doença comportamental. E aquela doença vai contaminar as outras ovelhas. E nós, pastores, temos que ter uma atitude terapêutica, cuidar daquela ovelha separada, chamá-la, sentar com ela, conversar com ela sobre as suas dores, sobre a sua doença, sobre o tamanho e o grau da sua enfermidade. E apresentar para ela os meios de cura, para que ela possa ser liberta, ela possa ser cuidada, e as feridas dela possam ser saradas. E aí ela pode voltar para o meio do rebanho. Outro cuidado do pastor é levá-la para a sombra das árvores. A sombra deixa a ovelha tranquila e em paz. Ela deita e dorme. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa sombra. Aleluia. Ele é a nossa proteção, é debaixo da sombra do Altíssimo que nós descansamos, aleluia. Todos nós como ovelhas do Senhor, nós vamos para a sombra do Altíssimo. Quando estamos sentindo o nosso coração temeroso, nós corremos para debaixo da sombra de Deus. E Ele nos cobre. Isso está lá no Salmo 91. E o nosso coração descansa. O outro maravilhoso cuidado do pastor é que ele arrisca a vida para salvar a sua ovelha. O próprio Jesus Cristo disse isso, que Ele é o pastor e que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele arrisca a sua vida, ele
vai atrás, Ele cuida. Ele não deixa para lá, Ele tenta salvar aquela ovelha. Muitas das vezes, nós somos alvos de ataques horríveis. Nós somos alvos até de ciladas. Mas nós corremos o risco, mais uma vez, outra vez, de novo, para tentar salvar a ovelha. Porque o Senhor é o nosso supremo pastor que nos dá o exemplo de dar a vida pelas ovelhas. Amém? Só o verdadeiro pastor paga preço pela sua ovelha. A segunda coisa que eu quero destacar para os irmãos nesta relação e característica de pastor e ovelha. As ovelhas, elas devem conhecer e atender a voz do seu pastor. As crianças cantaram isso aqui, bem bonitinho, né? Que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. E eu queria que a Débora soltasse aí para mim um videozinho, rapidinho, vamos tentar ouvir. Ele tem 1 minuto, eu acho, não é isso, Débora? Está pronto? Vamos ao teste número 1. Teste número 2. Teste número 3. Agora é o pastor, gente. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Obrigada, Débora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No Evangelho de João, que a gente leu, capítulo 10, versículo de 3 a 5. Pode acender a luz, né, agora? Ó, obrigada. Diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Agora vai para o versículo 27, passa aí sua página. Versículo 27, Jesus repete aqui esta afirmação: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma das características muito importantes da ovelha é exatamente que ela escuta e reconhece a voz do seu próprio pastor. Esse vídeo que a gente acabou de ouvir, outras pessoas tentaram chamar, quem sabe até com alguma orientação que o próprio pastor ali deu para elas. Mas aquele som, aquela voz, não era uma voz reconhecida pelas ovelhas. Elas só ouviram e atenderam quando ouviram a voz do seu pastor. Isso é nítido. Certo homem foi visitar a África, e lá na África ele viu vários pastores levando os seus rebanhos de ovelhas, para tomar água num grande lago.
E nesse lago, elas juntaram umas com as outras e misturou tudo. E ovelha é tudo igual. E aí esse homem, olhando aquilo, ele perguntou, mas como que os pastores vão saber quais são as suas ovelhas? Porque elas misturaram tudo. Mas para surpresa dele, na hora que elas tinham terminado de beber a água, cada pastor chamou o seu rebanho e elas obedientemente seguiam para os seus pastores. Confirmando este ensino espiritual que o Senhor Jesus Cristo deixou. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Elas não são enroladas pelo ladrão. Elas não são enroladas pelo salteador. Elas não são enroladas pelo lobo. Ovelha ouve e reconhece a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo. Aleluia! Quem é ovelha ouve a voz de Deus. Quem é ovelha ouve quando o Senhor está falando. Quando a ovelha, que se diz ovelha, não ouve a voz do Senhor, não ouve a voz de Jesus, ela precisa investigar se ela é ovelha mesmo. Porque a ovelha ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Supremo Pastor. E ovelha, igreja, ela ouve os ensinamentos do seu pastor líder. O bode, ele é diferente, ele é desobediente. Não é DG. O DG me contou sobre bode e ovelha, que é muito legal. Não estou falando tudo certo. O DG, ele tratava, cuidava dos rebanhos, né? O bode é um bicho ruim, não é? O bode é desobediente. O bode não ouve o pastor. O bode, ele avança no pastor, não é verdade? E tem outras coisas ruins. Então, amados, a exemplo da ovelha que o Senhor exemplificou, fazendo o seu ensino, nós precisamos ter essas características, de aprendermos a ouvir a voz do Senhor, reconhecer que é Deus que está falando. Muitas das vezes eu ouço o crente dizer assim, eu não sei se foi o Senhor ou se foi o diabo. Ei, Deus, Ele é o teu supremo e bom pastor. Sua voz não pode se confundir com a voz do lobo. Porque Ele é pastor maravilhoso que cuida de nós. Ele é aquele que nos leva a pastos verdejantes. Ele é aquele que cuida do rebanho. Ele é aquele que nos protege. Terceira verdade espiritual e ensinamento sobre essa relação. O pastor corrige os maus hábitos da ovelha para protegê-la. Isso é tão interessante, ao mesmo tempo que te choca. Oséias, abra sua Bíblia em Oséias. Fica logo depois de Daniel, Oséias. É Velho Testamento, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Capítulo 6 de Oséias, versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Glória a Deus. O pastor de ovelhas, ele tem que corrigir os maus hábitos da ovelha para protegê-la. Um dos hábitos ruins da ovelha é fugir. Vira para o teu irmão e diga, para de fugir, irmão. Fala para ele assim, para de ficar olhando a paisagem. A ovelha, um dos problemas da ovelha, do mau hábito da ovelha, era fugir do meio do rebanho.
E o pastor precisava corrigir esse mau hábito. Por quê? Não só porque ele ia perder aquela ovelha, mas porque aquela ovelha ia servir de mau exemplo para as outras ovelhas. Então precisava de correção. Porque assim, a ovelha sempre anda do lado do pastor. E aí o pastor vai cantando, né? E Davi, ele fazia salmos e ele cantava esses salmos guiando as ovelhas. Então o pastor tem esse hábito de ficar fazendo barulho. Por quê? Porque a ovelha não enxerga bem, mas ela ouve bastante. E a voz do pastor guia ela. E olha que interessante, ela ia do ladinho e ele cantando e tal. Mas chegava a um determinado ponto, o pastor ia dando tal a direção. Mas no meio do caminho, a ovelha, por causa que o pastor levava ela para as pastagens lindas, para os locais onde tinha relva verde, assim, o céu azulzinho, águas tranquilas, a ovelha deixava de ouvir a voz do pastor e ficava olhando deslumbrada para as paisagens. A voz do pastor ia sumindo e desaparecia. E sem a voz do pastor, ela está morta. Lembra que eu disse que ela não sabe se defender, ela é completamente inofensiva. Ela precisa do pastor o tempo todo. E sabe o que acontecia? Ela se perdia. E o pastor tinha que correr para buscá-la. Mas ele tinha um estado ou uma ação terapêutica, uma ação de correção. Primeiro, ele tinha que identificar qual era a ovelha mãe da rebelião. Aí ele identificava, é aquela lá. Então ele pegava aquela ovelha que foi a que parou na paisagem, acabou atraindo as outras para ficar com ela, e se tornou presa do lobo. Ele tinha que pegar aquela ovelha, a ovelha fujona, aí ele trazia aquela ovelha para frente de todo o rebanho, ele ficava lá na frente de todo o rebanho, e aí ele fazia uma coisa que você pode achar muito dolorida, mas que é muito preciosa na correção, porque traz frutos de vida. E aí, ele pegava aquela ovelha no colo, e ele pegava a sua vara, uma vara de 1,5 metro mais ou menos, uma vara grossa, e ele batia com força nas pernas da ovelha. E ela, diante de todo o rebanho, ela gemia de dor, algumas vezes quebrava as pernas dela. As outras ovelhinhas, inclusive ela, ficava assustadas, dizendo, por que o pastor está fazendo isso? Não estou reconhecendo o pastor. Mas ele fazia isso para depois dar-lhe um ensinamento muito precioso. Mesmo com toda aquela dor, o pastor no dia seguinte começava num processo de restauração e cura. Como diz a Bíblia, venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele fez a ferida, mas Ele sarará nossas feridas. Aleluia. O pastor pegava e começava a tratar. Por 150 dias, o pastor ia trabalhando no tratamento da perninha dela. E colocava ali o óleo, um bálsamo curador. Pegava uma tala, pegava a perninha dela e colocava a perninha dela lá na tala. E o que fazia? Pegava ela aconchegantemente no colo. Abraçava ela, e ela ficava cheirando o cangote do pastor. Ela ficava por 150 dias sendo paparicada no colinho do pastor. Ela ganhou 150 dias perto daquele que a amava. Queridos, muitas das vezes o Senhor precisa quebrar nossas perninhas. Porque nós acabamos sendo ovelhas muito fujonas.
ou estamos deslumbradas com as paisagens ao redor, as paisagens do mundo, os costumes deste mundo, o secularismo deste mundo, o relativismo deste mundo. Nós estamos assim, tudo bem, não tem nada a ver, não tem problema, vou me envolver com isso, vou me envolver com aquilo. Isso aqui está tão bem. E olha, aqui está o rebanho, aqui está o pastor, e que paisagem linda, maravilhosa. Estou me afastando. O Senhor, como um bom pastor, Ele precisa quebrar nossas perninhas. Ele precisa abrir feridas em nós, para que a gente se desperte, ao mesmo tempo que a ferida dói. Nós vamos ter o aconchego do colo de Deus, cuidando de nós, para sarar as nossas feridas. Na realidade, aquela ferida foi que nos poupou de cairmos na boca do lobo. O Senhor nos livrou através daquela ferida. Queridos, muitas das vezes estamos sofrendo coisas ruins e nós não entendemos. E às vezes dizemos para Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo isto? Nunca desconfie do amor de Deus. Nunca. E do cuidado maravilhoso do Supremo Pastor. Porque aquela ferida, aquela situação ruim, está nos livrando de nós nos afastarmos definitivamente dele. Como eu disse no início, a ovelha não tem noção de nada. Ela não enxerga. Ela é vítima de um monte de doenças. Ela é presa fácil na mão de um monte de predadores. Se ela não estiver perto do pastor e no meio do rebanho, ela vai ser morta. O Senhor está falando com você. Ele está cuidando da tua vida. Ele está passando o bálsamo. Esse tempo de dor, você está no altar. Esse tempo de dor, você está aconchegada no cangote de Deus. Esse tempo de dor, Ele está te dando o melhor da atenção dEle. Você está experimentando e sabendo do amor maravilhoso de Deus. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Você jamais vai trocar as paisagens deste mundo pelo colo do Pai Eterno. Jamais. As paisagens do mundo, elas não têm valor. Mas o colo de Deus, sim. Você não vai mais trocar. Eu falei ao contrário, né? O colo de Deus pelas paisagens. Jamais. Jamais. Você sabe que na presença de Deus, na igreja do Senhor, é o melhor lugar para se estar, meu irmão ovelha. É o melhor lugar nos braços do Pai. O outro ensinamento é que o pastor alimenta e dessedenta as suas ovelhas. Em João capítulo 2, que nós lemos aí, o versículo 4, capítulo 10, versículo 2 a 4, que diz que ele abre a porta das ovelhas, e ele entra pela porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, conduz para fora todas elas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E no Salmo 23, versículo 1 e 2, o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas e refrigera minha alma. Amém? O pastor, ele alimenta e dessedenta as suas ovelhas. Ele não dá um pasto ruim. Sabia? Ovelha come comida boa. A ovelha, ela não gosta de comida ruim. Ela precisa ter boa alimentação. Porque se ela tiver uma alimentação ruim, ela não vai ter leite. E se tiver, é pouco e é ruim. Não é de qualidade. Então ela precisa ter uma boa alimentação. Alimentação de qualidade. O que isto nos ensina?
que o nosso supremo pastor, ele nos dá uma alimentação de qualidade. A Bíblia diz, ele me leva a estar em pastos verdejantes, relva verdinha, era o alimento bom para as ovelhas. Águas tranquilas, isso tudo tem uma explicação maravilhosa. As águas tranquilas, sabe por que tinha que ser em águas tranquilas? E estas águas tranquilas não eram um riacho, porque o riacho agredia a audição das ovelhas. Elas não enxergam, mas elas ouvem muito bem. Então, só o barulho do riacho deixava elas sem paz. Elas ficavam assustadas, ficavam atormentadas. Então, o verdadeiro pastor não podia levá-las para as correntes de águas. Tinha que levá-la a ribeiros de águas tranquilas. E aí, sabe o que acontecia? Após uma tempestade, surgiam poças de águas limpinhas. E era nessas poças de águas limpinhas que o pastor levava elas. Após uma tempestade. Isso te sugere alguma coisa? Meu irmão, após uma tempestade, tem água tranquila para você beber. Tem um lugar maravilhoso no colo de Deus para você sossegar. A tempestade não vai durar a vida inteira. Após a tempestade tem águas tranquilas, igreja. E sabe do que mais? Quando aquelas poças de águas tranquilas, poças de água de chuva, elas secavam. Sabe o que o pastor fazia? Levava elas para o poço. E ele pegava água para elas. E dava de beber para a ovelha. É isso que o Senhor faz conosco. Ele te leva a lugar que tem pasto verde. Sabe o que é o pasto verde? É palavra de Deus viva. Não é fast food. Palavra fast food, sabe assim, rapidinha, e que não te alimenta, e só te engorda e te dá um câncer espiritual. O pasto verde é palavra viva, é palavra verdadeira, é palavra de Deus, que trata você, que desperta você, que joga bálsamo nas tuas feridas, que cura as tuas doenças, aleluia. É isto que a relva verde, que o verdadeiro pastor dá. Hoje em dia a comida é rapidinho nas igrejas. Eu estava conversando com meu filho estava falando de uma determinada igreja, uma denominação, e que lá é muito tempo de louvor e 15 minutos só de palavra. Eu quase caí de costa. Come rapidinho, vai. Engole esse lanche do McDonald's. Não. E nem é sopa rala. Porque você precisa crescer espiritualmente. O Senhor precisa te dar palavra com substância, meu irmão. Para que no dia do sofrimento, para que no dia de uma decisão, você saiba como agir. O Senhor possa despertar em teu coração a palavra que te foi ministrada. A relva verde que você comeu do púlpito. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A relva verde te faz crescer, te fortalece. A relva verde cura as tuas doenças, aleluia. As águas tranquilas sossega a tua alma. De verdade, palavra que limpa, que refresca. Palavra simples, mas com verdade. Palavra que não é suco nem refrigerante imitando água. Água é água, gente. Quando a gente está com sede, refrigerante não tira sede. Suco não tira sede. Você já viveu isso, não é verdade? Quem aqui, quando está com muita sede, bebe refrigerante e fica sem sede? Ninguém. A gente quer água. E a água só vem do trono de Deus. Amém? E por último, já estou encerrando. A ovelha, ela é indefesa, ela não agride e não faz barulho e também não gosta de holofote. Olha aí, hein? Lá em Isaías 53, versículo 7,
Abra sua Bíblia lá, é aquele texto que fala de Jesus. É um texto messiânico. Capítulo 53, versículo 7 de Isaías. Diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, a ovelha, como eu já disse, ela é um animal inofensivo. Ela é, de todos os animais terrenos, ela é a única que não tem defesa. Ela é totalmente vulnerável aos predadores, como eu já disse antes, e aos outros perigos. Ela não se defende. Ela não tem habilidade para lutar. Como eu disse, se ela cair, ela não levanta sozinha. Olha aí. Ela é completamente dócil. Ela não é agressiva. Quem é agressivo é o bode, não é DG. O bode, ele corre atrás até do pastor. O bode sobe até em árvore, não é? Se você foge para cima da árvore, ele sobe lá para pegar você e te chifrar. Ele chifra e escorneia, porque ele dá coice. É para trás e para frente. Ele dá aquela rezinha, vocês já viram o bode como ele faz? Ele dá uma rezinha, você pensa que ele vai embora, né? Ele está dando ré porque ele está indo embora. Não, ele está dando ré para dar velocidade no ataque dele. Então ele vai para trás e vem e pá! Esse é o bode. Mas é completamente diferente da ovelha. A ovelha é dócil completamente. Esse texto que nós lemos é um texto que fala da pessoa de Jesus, que diz que como ovelha, como cordeiro mudo, como ovelha muda, calada, ele entregou sua vida por nós. A ovelha, ela não faz barulho nenhum quando está sofrendo. Ela não faz barulho nenhum quando está sendo tosqueada. E nem quando vai ser sacrificada. Ela fica calada. Queridos, isso tem muito a nos ensinar. Muitos de nós, como ovelhas do Senhor, nós estamos mais para parecermos com cobra do que com ovelha. Olha aí que coisa triste. A ovelha também não gosta de luz. Luz forte para ela pode trazer doenças até para os olhos. Isso sinaliza, ela não gosta de holofote. Sabe por quê? A ovelha verdadeira já tem a luz de Jesus. Ela não precisa da luz dos homens, irmãos. A ovelha verdadeira, ela não pica como uma cobra. Não escorneia e nem chifra como um bode. Ela é mansa. Ela é dócil. Será que temos sido ovelhas? Será que quando o Senhor, o nosso Supremo Pastor, fala conosco, nós nos preparamos, vamos para trás, mas é para chifrar? Para dar coice? Será que nós estamos como cobra? Tocou, eu pico. Falou que eu não quero ouvir, eu lanço o meu veneno sobre você. Alguns líderes que são pastores da sua célula, eles já têm vivido isso. Ovelhas que não são ovelhas, que se parecem mais com cobras, que quando são tocadas pelo pastor, elas picam. Nós já nos cansamos de ser picados, queridos. Mas glória a Deus, porque o Supremo Pastor cura as nossas feridas. Às vezes, a ovelha que não é ovelha nos põe em laços. Às vezes em laços de ataques de demônios. Eu já entrei em laços de ataques de demônios que eu fiquei de cama. Até descobrir aonde entrou o demônio.
Nós somos ovelhas, igreja. Ovelha é indefesa, ela não agride, ela não faz barulho. Eu não quero viver esse sofrimento. Faz alguma coisa, pastor, ora por mim. Vamos aprender a ser ovelha, igreja. Se tivermos que abrirmos a nossa boca, vai ser de joelhos diante de Deus e dizendo: oh Deus, Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha, Tu és meu esconderijo, o Senhor é o meu bom pastor, eu vou para o Teu colo, eu pego do Teu óleo, eu saro as minhas feridas no Teu colo, aleluia. É lá no altar. Não é batendo em todo mundo, não é culpando os outros, não é indo de igreja em igreja, não. A ovelha tem que ter um pastor. Pegou, irmão? Lembra que ela ouve a voz do pastor dela. É do pastor. Conhece a voz dele. Senão você se contamina. Você vai se sujando, vai se enfermando. As doenças vão aparecendo no seu corpo. Ovelha, ela não gosta de holofote. Eu quero participar dessa igreja. Se eu for para o altar, Juliana, saia, porque eu vou assumir o seu lugar. Eu tenho uma voz maravilhosa, pastora. Alguns aqui falaram, né? As crianças falaram sobre isso. Pastora, não me põe lá no altar. Não sou eu não, viu, irmão? É o Senhor que faz a seleção. E na seleção Ele exclui ou ele inclui. Quando Ele exclui, está excluído, irmão. Não adianta chorar. Chora aos pés do bom e do supremo pastor. Lembra de Davi? Davi era chotado. O Senhor, no tempo certo, levantou Davi. Pega essa, irmão. Pega essa, irmã. No tempo certo, Deus te levantará. Mas seja um Davi, na sua humildade, na sua submissão, na sua garra, na sua entrega. Deus vai te levantar, meu irmão. Em todos os lugares. Você não precisa da luz dos homens. Você não precisa, porque Jesus Cristo é a tua luz. A tua glória não é tua, mas é dele. Aleluia. Isso é a vida com Deus. Isso é ser ovelha. E isso é viver a relação de ovelha com pastor. Amém, igreja? Fique de pé, vamos encerrar. Desculpe por ter ultrapassado o horário. Nosso tempo foi também estrangulado por causa das homenagens, mas glória a Deus que em tudo nós fomos edificados. Vamos orar, queridos. Vamos pedir para o Senhor nos preservarmos como ovelhas. E se de vez em quando estamos sendo bode ou cobra, que o Senhor nos liberte para voltarmos a ser ovelhas. Amém, igreja? Fecha seus olhos, vamos orar.